Olá, tudo bem, pessoal? Tranquilo? Hoje estamos aqui para falar um pouco sobre esse movimento artístico musical do Ceará, né? Dentro da nossa eletiva de cultura cearense e também a eletiva de folclore brasileiro, o FOC, né, do Ceará. É importante nós falarmos sobre esses artistas, que eles são um expoente, né, do ano de 1970, né, e que representam muito da nossa cultura popular, que tem uma nova visão sobre a cultura popular, uma nova abordagem sobre a cultura popular, e que eles são importantíssimos. Eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem, né, os conhecem e já ouviram canções, sejam vocês mesmos escutando, ou os pais de vocês, ou nos pré-carnavais, carnavais da vida, certo? Eles são, né, assim, o pessoal do Ceará, né, é um pessoal extenso, é muita gente. Mas aqui estamos elencando os principais nomes. Entre eles, Ednardo, aqui é a foto bem jovem, né, dele. Belchior, falecido no ano de 2018. Amelinha, famosa cantora da época também. Tete, Fagner, esse aqui de baixo, né? Fagner, que é muito famoso, eu acho que talvez de vocês seja o mais conhecido, né, o Fagner, porque até hoje ele toca em shows, toca todo, na verdade, muitos deles, né? Mas Fagner acredito que seja um dos mais conhecidos. E Fausto Nilo, esse aqui de cima, que ele era um cantor, mas ele era mais compositor. E o Fausto Nilo, né, também é arquiteto, e ele que projetou, por exemplo, o Centro Cultural Dragão do Mar, localizado em Fortaleza. Então, ele também é um dos grandes expoentes, e vez ou outra há exposições sobre ele ou dele, certo? E aí, gente? Quem é o pessoal do Ceará? Quem foram eles, né? Quem são, né? Movimento de músicos, cantores, compositores de maioria universitária que surgem no Ceará e conseguem projeção nacional através dos festivais de música popular brasileira. Muito famoso na década de 1960 e 1970. Aqui em cima. 1970. Apesar de serem chamados, né? Isso é um ponto importante, né? Que apesar de serem chamados de pessoal do Ceará, né? Os artistas não tinham a intenção de formar um grupo unificado, movimento ativo, como outros grupos, como os tropicalistas da Bahia, os movimentos sudestinos de MPB. Mas, além da localização geográfica comum, eles tinham em seu fazer artístico características, além de temas em comum, o que possibilita o estudo destes como um movimento artístico e cultural do Ceará. Então vamos lá. Os festivais de música popular brasileira, eles eram festivais do final da era do rádio, início da televisão, em que você tinha os festivais de música popular brasileira. E esses festivais, eles eram muito importantes, eles eram considerados, assim, uma das principais características, expoentes de novos artistas, de movimentos, porque havia uma projeção ali nacional. Claro, esses festivais de música popular brasileira ocorriam no Rio, no eixo Rio-São Paulo, e que eles beneficiavam em grande parte, né? Não se pode negar, beneficiavam em grande parte esses artistas do Centro-Sul, do Sudeste. Então você vai ter ali o pessoal do Ceará, sul do Ceará, eles vão fazer um movimento muito importante, porque eles vão fugir desse eixo Rio-São Paulo, desse eixo sudestino. Eixo este que, durante muito tempo, até hoje, né, é um eixo principal de artistas do Brasil. Né? Se você pensar assim, muitos desses artistas eles vão para São Paulo, muitos artistas hoje vão para São Paulo, vão divulgar seu trabalho lá, porque lá é o que tem mais oportunidade para essa questão das artes e da música.
né? Hoje nós temos até uma sutil mudança com a questão da ascensão do sertanejo, então você vai ter ali o Centro-Oeste também como outro grande polo, né, desses artistas, né? Goiás, né? Mas o Centro-Sul, Sudeste ainda continua sendo esse grande polo. Então, o pessoal do Ceará ele vai ser uma quebra de paradigma muito grande, porque vai ser esse movimento do Ceará, e que eles vão ter temas em comum, como foi falado aqui, ou seja, eles não eram organizados, assim, o Ednardo, Belchior, o Fagner, todos eles não tinham esse sentimento de somos do Ceará, estamos aí para representar o Ceará, somos um só, somos o pessoal, é um movimento unificado. Não. Cada um desses artistas foi se lançando, crescendo, e de início, né, o pessoal do Ceará foi usado no álbum do Ednardo. O Ednardo utilizou esse nome, mas eles não eram um movimento organizado, assim, né? Eles não eram um movimento que tinha essa total consciência. Somos do Ceará e estamos aqui para pautar o Ceará. E isso. Não tinha isso. Mas tinham temas em comum, tinham trajetórias, tinham arranjos, né, tinham características em comum que representavam o Ceará e que dá para a gente dar eles como um grande grupo. Né? Os principais nomes são o Ednardo, o Belchior, o Fagner, a Amelinha e a Tete. Outros nomes, né, os músicos e compositores Manassés, Petrúcio Maia, Ricardo Bezerra, Cirino, Manassés. Os letristas Fausto Nilo, Augusto Pontes e Brandão. Então, é uma galera grande, né? Muita gente ali. E eles são muito importantes para a gente estudar, porque nesse período, né, de MPB, dos festivais de música populares, eles vão representar o Ceará, e eles vão nos representar e representar também o Nordeste, como o Nordeste, representar. E aquilo, sempre que a gente está falando sobre essa disciplina, a gente falando sobre cultura cearense, sobre artistas cearenses, mas eles falam de Brasil, né? A gente não pode esquecer isso. É Brasil que a gente está falando aqui. Um Brasil que não se prende ao Centro-Sul, que não se prende ao Sudeste. Então, onde vem o nome pessoal do Ceará? Como eu já tinha dito, o Pessoal do Ceará é um complemento do título do disco que inaugura a intervenção de uma geração de artistas cearenses no cenário da MPB a partir do início da década de 70. Esse disco, que se titula Ednardo e o Pessoal do Ceará, e que se subtitula Meu Corpo, Minha Embalagem, Todo Gasto na Viagem, foi lançado em 1972 pelos cantores e compositores Ednardo, Roger, Rogério e Tete. Logo em seguida, dois outros cearenses lançaram seus long play, né? Ou seja, CDs, que na época, na verdade, eram vinis. Na época eram vinis. Música long play, que é o LP, que é o vinil grande. Não tinha CD na época, né? Era o vinil. Maneira Frufru, Maneira, no 73, do Fagner. E o Belchior, Apalo Seco, em 74. O Apalo Seco vai ser o grande disco. Né? Ele vai ter anteriores, mas o Apalo Seco vai ser aquele que vai se estourar e vai ser comercializado em zona nacional. Esses três discos, além de Chão Sagrado, do Roger Rogério da Tete, e Romance do Pavão Misterioso, do Ednardo de 74, marcam a abertura de uma sequência de lançamentos que só vai perder sua força no início dos anos 80, com a emergência do chamado rock brasileiro. Então, durante todos os anos 70, esses caras, junto com outros, né, de outros estados, eles vão ser os principais representantes, os mais populares, os que vão chamar mais atenção no cenário musical nacional. Né? Isso é muito importante. E tenho certeza que vocês já escutaram várias músicas deles. Né? A gente vai ter uma aula só para apreciação assim, de estudar essas músicas. Vou pedir para vocês escutarem. Escutem essas músicas, certo? Então, quais são as características, né? Trabalharemos aqui características semelhantes entre este grupo de artistas no plano verbal e no plano musical. Ou seja, vamos aqui dividi-los em duas vertentes para a gente trabalhar aqui as semelhanças entre eles, certo? Então, se a gente fosse falar de cada um detalhadamente, ia ficar muito longo, realmente ia levar mais do que a aula nos permite. Mas vamos aqui tentar reunir e discutir nesses dois aspectos, verbal e musical, ou seja, verbal, de composição, e musical,
no verbal, né? Composição de letramento, quais são as letras, o que é que se fala, qual é a tematização, né? E o musical é tipo uma composição dessa música, né? Então, no plano verbal nós temos resgate das tradições populares, recriação e ritualização histórica da memória popular, a tematização da relação amorosa entre o artista e o lugar de origem, como os mineiros entre os cearenses, principalmente Fagner e Dinardo. Várias canções de nostalgia da infância, geralmente canções paródicas de canções de Ninar, tal como entre os tropicalistas, a incorporação de procedimentos concretistas na construção de determinadas letras. Vamos lá. Então, como a gente pode perceber aqui, há um resgate das tradições populares, né? Assim como a gente tem discutido muito aqui nas disciplinas, a cultura popular ela está baseada muito na tradição, no que é que se diz a tradição. Então, essa galera dos anos 70, ela vai beber dessa tradição, ela vai pegar essa tradição, se utilizar dessa tradição, né? E criar algo novo. É uma nova roupagem, uma nova interpretação, uma nova visão, né? Que não se prende a respeitar inteiramente a tradição, mas de pegar a tradição e criar algo novo a partir dela. Por isso que ela é muito importante, por isso que esses caras são muito importantes, porque eles vão trabalhar com a tradição, né? É algo novo, não é algo que se prende apenas à cultura popular, mas é cultura popular também, porque eles estão trabalhando com aquilo que é o popular, é o resgate, a tradição, é você falar, é tematizar o Ceará, é tematizar as questões do Ceará, o interior e tal, né? Ah, tematização, relacionamento entre o artista e o local de origem, ou seja, várias letras, várias composições vão falar sobre o Ceará, sobre a origem do Ceará, sobre toda essa nossa relação, a relação dos artistas com o local de origem, né? A nostalgia da infância, canções periódicas, né? Ou seja, canções que as mães falavam, então eles vão beber muito da tradição oral. E lembre, né? Tudo a gente já falou sobre as bases da tradição, as bases da cultura popular. Então, o local de origem, né? A geografia, é a, é a tradição oral, que era passado de pai para filho, de mãe para filho, e por aí vai. E, assim como os tropicalistas, a incorporação de procedimentos concretistas, ou seja, poesia concreta. Se vocês nunca viram falar, não viram, pesquisem. Poesia concreta é como o que o Belchior fez aqui no encaixe dessa música em Bebelo, no 64. A poesia concretista ela tinha como base o rompimento da forma tradicional do poema e o uso total do espaço. Então, uma poesia concretista é como aqui, ó. Bel, belo, 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 bebel, belo, belo. Então, você pode pensar assim, nossa, mas não tem sentido algum, Fábio. Isso não é, como assim? Mas é aí que tá. A poesia concretista ela tinha essa vontade, esse movimento de romper mesmo com o que a gente tinha estabelecido sobre o que era poesia, né? E aí você percebe, né? O jogo desses artistas entre o tradicional e o novo, né? O que é a origem e o disruptivo, né? E o que rompe e o que muda a lógica. Então, você para observar isso nesses artistas, certo? Um exemplo aqui, esse aqui, gente, é a capa, Motiglosa, que é um dos Paulo Seco. Então, você vê aqui, ó, a imagem, aqui, ó, é o novo, 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 é o novo. Então, você vê aqui a estrutura, ó, como é diferente, ele se utiliza a poesia concretista para fazer esse encarte. Cemitério, misericórdia. Você vê que então é a proposta artística. Tá vendo aqui, ó? Belo, bobagem, blá. Vocês podem, eu sei que muitos de vocês podem até estranhar, dizer, mas como assim? Mas é isso. Era a tematização do tradicional, era o resgate, é uma nova reinterpretação desse tradicional, dessa origem, do popular, mas com essa roupagem, com essa novidade, certo? Com o que as vanguardas estavam produzindo, né? Então, essa mistura.
Outra característica muito importante, né, que é a tematização do processo migratório, né, vontade, ação e efeito, que resultou na própria circulação da canção, né? Porque o processo migratório, como nós bem sabemos, é algo que é muito pertinente, principalmente no século XX, da nossa, do Nordeste. Essa questão da concentração de renda, da desigualdade social, né? E de que o Sudeste é o centro do Brasil, né? O centro econômico do Brasil. E que o Nordeste, o Norte, sempre, historicamente, foram relegados e são mais pobres, né? Então, você tem, principalmente no século XX e na ditadura civil militar, você tem essa questão do processo migratório, que ele é muito forte, que é muito, que é muito pertinente a nós. Seja essa questão Nordeste, Sudeste, né? Seja na questão mesmo do interiorando que vai à capital, né? Fortaleza. Fortaleza cresce a partir da, da migração das pessoas do interior para o litoral, porque é ali onde tinha emprego, tinha trabalho, a concentração econômica estava lá, né? Enquanto o sertão sofria com as secas, a miséria e o descaso público, né? Então aqui nós temos em Belchior um exemplo, né? Fotografia 3x4, essa música, né? Ele fala: eu me lembro muito bem do dia que eu cheguei, jovem que desde do norte para a cidade grande, os pés cansados e feridos de andar a légua tirana. A minha história talvez a tua, jovem que desceu do norte, que no sul viveu na rua, que viveu desnorteado como é comum no seu tempo, que ficou desapontado como é comum no seu tempo, e que ficou apaixonado e violento como você. Eu sou como você que me ouve agora, né? Ou seja, tem toda essa questão do processo migratório, das frustrações, do que se espera e do que não se cumpre, certo? Então há essa uma melancolia, tristeza, felicidade e toda essa tematização do processo migratório. Em Ednardo, essa música também muito famosa, toca muito no carnaval, nos pré-carnavais da vida. Amanhã, se der o carneiro, vou embora daqui para o Rio de Janeiro. As coisas vêm de lá, eu mesmo vou buscar. E vou voltar em videotapes e revistas super coloridas. Para a menina meio distraída, repetir a minha voz. Que Deus salve todos nós e Deus guarde todos nós. Ou seja, se der o carneiro, né, no jogo do bicho, que é algo muito comum, né, no interior principalmente, vou-me embora daqui para o Rio de Janeiro, né? As coisas vêm de lá. Eu mesmo vou buscar, né? Ou seja, as novidades, as coisas boas, a, a vida acontece lá, como passa na TV, como passa, né? Então eu mesmo vou buscar, não vou esperar chegar até aqui. Talvez não chegue, então eu mesmo vou buscar, né? E Fagner também, quando não houver mais música no ar, nem houver sorriso em volta, quando nada na terra, na tarde morta, além de cansaço da vida falar. Quando a rua, a casa e a porta não mais falem de ir ou chegar. É preciso entender que, perdida pela vida, uma estrada caminha e que uma cidade sozinha não comporta a procura da vida. Né? Ou seja, aqui ele está tematizando também essa questão das favelas, do, da, da explosão urbana, né? Da explosão demográfica dessas grandes cidades, e que não vai ter estrutura, porque não, o poder público não vai ter estrutura de alcançar essas pessoas, então você vai ter uma precariedade muito grande. É preciso alcançar a hora, que a noite teimou em fazer não chegar, é preciso entender que a vida quer um jeito de resistir, é preciso saber que agora a hora não pode esperar por vir, né? Então, todo esse processo de tematização do processo migratório, vontade, quero ir, ação, eu estou lá, vou, e o efeito disso, né? Então você vai ter em várias músicas essa tematização, essa problematização, certo? E isso é uma das características principais. No plano musical, né? Ou seja, nos ritmos, no que vai ser tocado e que não vai ser construído ali, vai ser muito comum a revalorização de ritmos nordestinos, né? Ou seja, dentro dessas letras que são sobre coisas atuais, que são sobre problemas daquele tempo, né? São problemas sobre o processo migratório, sobre o que é o Nordeste, se há o Nordeste, não houve Nordeste, toda essa questão, né?
disso, desse todo esse fervilhão, você vai ter uma pegada mais tradicional também. A revalorização, eles bebem disso, né? Eles não abandonam as características culturais deles, né? Assim, do que eles se influenciaram. Principalmente porque muitos deles vieram do interior, né? No interior fazem projeção em Fortaleza, que é a capital, e vão para o Rio de Janeiro e vão, né? E vão para o Centro-Sul, nesses festivais. Então, nos antigos festivais. Então, você vai ter a revalorização de ritmos nordestinos como o maracatu, o xote, o chachado, o baião e o frevo, né? Como mostra os maracatus cearenses. E aqui nós já falamos sobre o maracatu, já tivemos aula sobre o maracatu. Então, eles vão trazer o maracatu para a música deles, né? O ritmo do maracatu. Paralelamente ao cultivo das tradições e ritmos populares, cearenses e nordestinos, há um acentuado gosto pelo pop, rock inglês e norte-americano, que acaba por influenciar a forma de estilizar as canções provindas da tradição nordestina. Ou seja, é uma galera cabeçuda, é uma galera que tá assim, bebe, sabe? Bebe dessa tradição, que pega, toma essa tradição, mas que também dialoga com o exterior, que dialoga com a Grã-Bretanha, com a América do Norte, com os ritmos de fora. Então, isso é importante para a gente perceber que essa galera que é do Ceará, ela não pode ser lida, a gente não pode entender isso como música de cearense, ou música regional, ou música de um local, como algo menor, como algo ruim, né? Não, é música do Brasil, é música do mundo. É uma galera que bebe sim do maracatu cearense, do xoxo, do chachado, do frevo, do baião, mas que bebe também do pop rock, do rock, que tá ouvindo os artistas mais cabeçudos também da Grã-Bretanha, de fora, e que bebe, e que dialoga com todo mundo. Então, é uma galera que não está presa, né? Não é pequena, não está presa. A gente tem que ter essa noção de que a gente está falando de cultura cearense, mas a cultura cearense é a cultura do mundo, é a cultura do, sabe? Não existe essa barreira, essa fronteira que só é porque é daqui, né? Então a gente tem que ter esse cuidado e fazer essa diferença entre o que é a cultura. A gente fala que é cultura cearense, mas isso não quer dizer que é uma coisa menor, né? O que é uma coisa localizada. A gente tem que ter sempre bater nessa tecla, gente, porque senão a gente vai estar cometendo um erro muito grave, muito grande nas nossas análises, nos nossos estudos, né? Sobre tornar isso pequeno, pouco, né? Porque é Nordeste, a gente não estereotipar, né? Então é importante a gente pensar sobre isso, né? Então, um jeito de tocar um violão agressivo e nervoso, marcado por arpejos vibrantes e energéticos, e às vezes levemente distorcidos, né? Então tem músicas completamente, sim, doidas, que você é uma viagem louca e que é muito interessante de se ouvir e de se perceber, certo? Então, o jeito de cantar é inovador na música brasileira, porque eles inauguram um canto rasgado, né? Que vão pegar nas lavadeiras nordestinas. Então, é uma voz rasgada, uma voz mais aguda, uma voz que não tem tanta preocupação com a afinação, sabe? É para ser mesmo, sabe? Para rasgar, é para explorar limites. Então, essa galera tá pensando muito na frente também. Ela não estava aqui só olhando para trás, estava numa miscelânea, numa junção de muitas coisas. Então, as vozes, né? Vão fazer mixagem de várias vozes, usar o falsete, que é a questão de você usar tons, uma voz masculina usando tons femininos. Então, são essas nuances, né? Que vão diferenciar e que dá esse toque também, esse diálogo entre o tradicional, a cultura popular, o folclore e o novo, e a vanguarda, e a junção disso. Então, uma música, é um som que esse pessoal faz muito interessante, certo? Bem, por hoje, quis dar uma apresentada para vocês, que falar um pouco sobre isso, né? Fazer questão da gente escutar, estudar esses caras, certo? Ouvi-los, ouçam Belchior, ouçam Fagner, ouçam Ednardo, Fausto Nilo, Amelinha,
Tete, vários outros. Escutem, né? Para vocês realmente terem essa noção de que, olha, essa galera veio daqui do Ceará, entendeu? E aí é massa você pensar isso, né? É do Ceará, né? Então, obrigado e até a próxima, galera. Tchau, valeu!